Graça e paz, boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Olha nós aqui mais uma vez, gravando aqui as nossas devocionais de Natal. Nós estamos hoje no 11º dia das nossas mensagens de fé, de esperança, mostrando para vocês o verdadeiro sentido bíblico, cristão, do Natal, mostrando textos bíblicos que nos mostram as verdades que está no centro deste grande advento que daqui a alguns dias nós vamos comemorar. E nós sabemos que no calendário judaico, não foi no dia 25 de dezembro, é bem verdade. Porém, para nós cristãos ocidentais e que temos um calendário diferente do calendário judaico, para nós o que importa não é a data em si, mas o sentido da festa, o sentido do advento, as verdades que estão por trás desse grande acontecimento da história, que foi o nascimento do Salvador como presente de Deus para a humanidade, quando o Deus se fez homem, se encarnou com uma missão. E a gente então tem trazido várias exposições e meditações do livro do John Piper, O Alvorecer da Alegria Indestrutível. E hoje, no dia 11 de dezembro, nós queremos então deixar mais uma mensagem. Desde já, eu lhe peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo, que você faça chegar esse vídeo aos seus amigos cristãos ou não cristãos. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, porque é conteúdo saudável, é conteúdo bíblico e é para a glória de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a celebração do amor de Deus, a celebração do ágape, do grande amor de Deus no advento, no nascimento, quando Deus enviou o seu Filho. E nós vamos então usar como base bíblica para esse tema João 3,16, que é um texto que a maioria dos cristãos tem esse texto decorado. Eu particularmente, quando era novo convertido, foi o primeiro versículo que eu memorizei, que eu decorei, foi João 3,16. Porque João 3,16 é o resumo do Evangelho. João 3,16 é o centro do teor, da profundidade do Evangelho, do amor e da missão de Cristo Jesus. Então o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, nós estamos diante de um texto profundo e ao mesmo tempo um texto riquíssimo de conteúdo, de aplicações. Então nessa tarde nós queremos falar um pouquinho sobre o grande amor de Deus, essa demonstração do grande amor de Deus, quando Ele se importou com a humanidade. Ele amou os pecadores que seriam remidos pelo sangue, pela morte de Cristo Jesus. Não é aquele pecador impenitente, aquele que não se arrepende, porque esses sofrerá a ira de Deus, Porque a frase, ou o ditado, o provérbio, a expressão que a gente sempre diz que Deus ama o pecador e odeia o pecado, ela não está correta no ponto de vista bíblico. Porque Deus, Ele não ama o pecador impenitente, mas o pecador arrependido. Porque o pecador impenitente, que não se arrepende, que não abandona o pecado, esse sofre a ira de Deus. E sobre ele está a ira de Deus. E Deus não o ama. Deus ama o pecador arrependido. É muito forte. Eu sei que essa palavra até pode chocar você, que durante muito tempo acreditou nessa frase, como eu também. Mas examinando
minuciosamente as Escrituras, a gente chega à conclusão que Deus não ama o pecador e não ama o pecado. Mas que tipo de pecador Deus não ama? O pecador impenitente, aquele que não se arrepende. O pecador arrependido ele o ama, mas aquele que se entrega ao pecado, aquele que rejeita o convite da salvação, aquele que rejeita o convite da graça, esse será julgado pela ira de Deus. Então Deus não vai compactuar com o pecado, com o ímpio, com o perverso. A gente precisa entender esse atributo de Deus, para que a gente não caia na incoerência de acharmos que Deus só é amor. Mas nós queremos enfatizar esse atributo de Deus, o amor. Então em João 3,16, Jesus nos ensina que o Deus que existe ama. Como é bom neste advento, próximo ao Natal, ao nascimento, à encarnação de Cristo Jesus, quando comemoramos a vinda do Messias, nós entendermos que Deus nos ama, que Deus ama. Deus ama pecadores que, segundo a sua onisciência e soberania, Ele já sabia que esses pecadores se renderiam a Cristo, que esses pecadores confessariam os seus pecados, abandonariam os seus pecados e seguiria, amaria o Salvador Jesus Cristo. A esses Ele ama. Então, é bom nós sabermos disso, que Deus nos ama. Absorva essa informação por um momento, pense sobre isso. Deus nos ama. Deus ama pecadores arrependidos. Deus ama pecadores que, na soberania de Deus, Ele já sabia de antemão que esses pecadores se renderiam aos pés do Senhor Jesus pela graça, pelo agir do Espírito Santo. O Deus que absolutamente é Deus, Ele ama. Ele ama. De todas as coisas que você pode dizer a respeito de Deus, não se esqueça de dizer isto: Ele ama. Ele ama. E Ele demonstrou esse amor. E Ele continua demonstrando esse amor. Ele continua... Existe a graça comum, que é uma demonstração também do amor de Deus, em que Ele livra pessoas, em que Ele guarda pessoas, mesmo pessoas não crentes. Por isso é que o texto diz que Deus manda chuva sobre o justo e sobre o injusto. Agora, esse amor de uma forma especial, que Ele alcança o coração, que Ele abre o entendimento, que Ele dá do seu espírito, aí só alguns provarão desse amor. Só alguns experimentarão esse amor. Mas por quê? Porque Deus, Ele faz algum tipo de injustiça? Ou porque Deus é injusto? Claro, absolutamente que não. Deus é justo, a ira de Deus é justa, o amor de Deus é justo, o caráter de Deus é justo. A verdade é que se Deus lançasse toda a humanidade no inferno, Ele ainda continuaria justo. Por quê? Porque nós só sofreríamos a consequência dos nossos pecados. Do que se queixa o homem? Dos seus pecados. Nós somos depravados, a nossa natureza. Nós nascemos, foi imputado a nós pelo pecado de Adão e Eva, a natureza pecaminosa. Não há nada de bom em nós, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Foi mérito de Cristo. Foi por meio de Cristo que nós alcançamos a justificação. E é por Ele que nós estamos livres da condenação. É por Cristo que o Pai nos ama, não é por nós mesmos. Deus não nos ama por nós mesmos. Deus nos ama pelo que Cristo fez por nós na cruz. Porque se Cristo não houvesse morrido na cruz, não tivesse levado sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, Deus iria nos lançar no inferno. Deus não ia amar pecadores e nem por pecado. Porque Deus é santo, o caráter de Deus é santo. Deus é justo. E seria muito justo Ele lançar toda a humanidade no inferno. Mas aprove a Deus criar um plano de redenção. E então Ele envia o Senhor Jesus. E Ele demonstra esse amor. Mas por meio de Cristo. Não porque é mérito nosso. Não porque somos bonzinhos, religiosos, santos. Não, nós somos depravados. A nossa natureza é decaída. Não há nada de bom em nós. Alguma coisa boa
que resta em nós é porque o Espírito de Deus nos transformou. Mas tira o Espírito Santo de Deus do homem para ver. O coração do homem é um trono para Satanás. A sua mente é um campo de batalha do diabo. Jonathan Edwards, ele chega a dizer que os não convertidos, que os ímpios, o coração do ímpio é o trono de Satanás, onde ele reina, onde o pecado reina. Então, por que nós não somos mais dominados pelo pecado? Por meio de Cristo, pela graça de Cristo que nos alcançou. Mas nem todos provarão desse amor. Alguns serão lançados no inferno. Mas porque Deus é injusto? Não. Mas porque Ele é soberano. E porque o homem rejeita esta graça. O que diz lá em Romanos 1? Que os homens mudaram a graça, perverteram, mudaram a verdade de Deus pela mentira. Adorando mais a criatura no lugar do Criador. Homem com homem, mulher com mulher. Deus o entregou às suas próprias paixões. Por que Deus o entregou? Porque eles voluntariamente, eles querem viver assim. Eles querem viver na rebeldia. Eles querem viver na desobediência. E a alguns Deus entrega. Mas a outros Ele colhe, Ele perdoa, Ele reconcilia. Ele é soberano, Ele decide quem vai salvar e quem não vai salvar. Então essa é a doutrina bíblica que nós precisamos estudar, meditar e crer. O mesmo autor de João 3,16 diz em 1 João 4,8, Deus é amor. O que penso que significa pelo menos o seguinte, dar o que é bom e servir pelo benefício dos outros está mais próximo da essência de Deus do que receber e ser servido. Então Ele dá, essa expressão Deus é amor significa que ele deu o que é bom, Ele enviou o seu Filho e Ele continua servindo os eleitos. Então esse atributo de dar e servir está mais próximo do caráter, da essência de Deus do que receber e do que ser servido. Foi isso que Jesus mostrou durante todo o seu ministério. Quando Ele lava os pés do discípulo, Ele disse, eu sou o mestre, se eu sou o Senhor e faço isso, vocês devem fazer o mesmo. Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Esse é um ministério da igreja, esse é um ministério dos cristãos também aqui na terra. Deus é alguém que não tem necessidade de nada. Deus se inclina para atender às necessidades. Deus é um doador, Deus é amor. Então Deus demonstra isso em toda a história bíblica, em toda a história da humanidade. Vocês percebam isso lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecou contra Deus, Deus poderia ter os matado, Deus poderia ter os exterminado naquele momento. Poderia sim, Ele é o Criador, Ele quem fez. Ele tinha total soberania e poder para destruir, para matar Adão e Eva, mas mesmo assim Ele usou da sua graça, Ele vestiu, aquele ato de Deus vestir o homem com vestimentas com pele de animal, já apontava para o sacrifício de Cristo, que ia perdoar, que ia cobrir, que ia tirar a vergonha do pecado. Então Deus já demonstrou o seu amor lá no Éden, quando tira o homem do jardim, mas deixa ele viver e imediatamente revela esse plano redentor por meio de Cristo Jesus. Então é muito maravilhoso pensar sobre essas verdades, é muito maravilhoso crer nessas verdades. Porque isso nos leva a entender quem nós somos e quem é Deus. Nós não somos nada, nós merecíamos o inferno, mas a graça de Deus nos alcançou. O grande amor de Deus nos tirou do engano do pecado. E se hoje eu sou salvo, não é mérito meu, é mérito de Cristo. É evidente que a minha salvação, a minha eleição para a salvação, ela é demonstrada através de um fruto de regeneração, de transformação, de santificação. Mas não é isso que vai me salvar, porque eu não sou primeiro santificado para ser salvo, primeiro eu sou salvo para me ser santo. Então primeiro eu experimento a salvação e essa salvação produz a santificação. Não é a santificação que produz a salvação, porque aí não seria mais mérito de Cristo, a crucificação seria por obras ou por esforço humano. E a salvação não é por obras, não é por esforço humano. Martinho Lutero descobriu isso no tempo da Reforma, no século XVI. Ele entendeu que é pela fé, ele entendeu que os seus pecados foram imputados a Cristo. E eu recebo isso pela
pela fé, eu recebo esse perdão pela fé, eu recebo essa graça pela fé, eu recebo essa transformação pela fé. Não é mérito meu, porque somos depravados, a nossa natureza é decaída, e o amor de Deus então já foi demonstrado desde o começo de todas as coisas, lá no Jardim do Éden. Isso é profundo, isso é muito maravilhoso, e agora o Natal nos traz essa reflexão também, esse entendimento dessas verdades. Assim, Jesus nos diz, mais especificamente, o que ele quer dizer com o amor em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão de tal maneira aqui não significa uma quantidade de amor, mas uma forma de amar. Ele não quer dizer, Deus amou muito, mas Deus amou desse jeito. Deus amou de uma tal maneira, significa, Deus amou desse modo. Que amor grandioso, o ágape. Que amor profundo, mais do que o oceano, mais extenso do que os céus. Esse é o amor que nos alcançou e foi demonstrado quando Deus doa, quando Deus dá para a humanidade, para os homens, Cristo. E quando Ele doa Cristo, quando Ele envia Cristo, Ele sabe que Cristo vai morrer, Ele sabe que Cristo, seu Filho, vai padecer, mas mesmo assim Ele doa, Ele disse, vai. E o Filho encarnou-se, tornou-se homem e cumpriu e obedeceu todo o propósito, todos os desígnios, todos os decretos de Deus. Morreu na amarga cruz, morte de cruz. Foi humilhado, ressuscitou e em breve ele voltará. E ele está então juntando os seus eleitos de todos os povos, línguas e nações para aquele grande dia em que ele vai voltar. Então, o que significa essa expressão de tal maneira? Como? De qual maneira Deus amou? Ele amou ao ponto de dar o seu Filho unigênito, seu Filho único. E sabemos que essa entrega foi uma entrega à rejeição e à morte. Mesmo Deus sabendo que o seu Filho seria rejeitado, humilhado e sofreria tudo aquilo que ele passou, mesmo assim Deus o deu para morrer por pecadores como eu e você. Veio para o que era seu e os seus não receberam. João 1,11. Ele foi rejeitado pelos seus e continua até hoje sendo rejeitado, evidentemente, por muitas pessoas que não crêem na sua divindade nem na sua obra salvífica. Em vez disso, eles o mataram. E Jesus disse a respeito de tudo isso: eu te glorifiquei na terra, se referindo ao Pai, realizando a obra que me deste para fazer. João 17,4. Assim, quando o Pai deu o seu Filho unigênito, ele entregou para a morte. Esse é o tipo do amor que o Pai tem. É um amor que doa, que dá o seu mais precioso tesouro, o seu Filho. Então Deus deu o seu melhor para com a humanidade, para com os homens. Para resgate não de todos, mas de muitos. Por que não de todos? Essa expressão mundo não é a totalidade de todos os homens. Não é a totalidade de todos os homens, mas aqueles que creriam, porque se você ler mais na frente, todo aquele que crê será salvo. Aqueles que creem, aqueles a quem o Espírito Santo de Deus revelou Jesus, revelou o Evangelho. Foi para esses que o amor de Deus, que a expiação de Cristo foi eficaz e continuará sendo eficaz. Então essas verdades a gente precisa ter essa compreensão. Porque senão a gente vai chamar, ou a gente vai pensar que Deus é injusto em lançar homens no inferno. E Ele não é. Porque o caminho, porque o que nós merecíamos é a condenação. Porque todo pecador, toda punição merece uma condenação, um juízo. E Deus é justo, jamais Deus iria deixar de nos julgar. Mas por meio de Cristo, quando Cristo cumpre, quando Cristo, Ele imputa, quando Ele lança sobre Ele os nossos pecados, então Jesus cumpre toda a justiça de Deus, e agora Deus nos ama por meio de Cristo, e agora nós temos acesso ao Senhor, podemos adorá-lo, podemos sentir a presença dEle, podemos se achegar ao Pai, humilhados, contritos e derramados diante dEle, e ter comunhão com o Pai, e receber do seu amor, da sua graça e de sua verdade, por meio de Cristo, mérito de Cristo.
Concluindo, medite nesse advento, medite nessas verdades. Foi um amor muito custoso, um amor muito poderoso, um amor rude e doloroso. O significado do Natal é a celebração desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira, o que é mais espantoso, Deus dá esse custoso amor a um mundo de pecadores indignos como nós. Nós não merecemos, não há mérito em nós, mas aprove a Deus nos revelar a pessoa bendita de Cristo. Aprove a Deus abrir os nossos olhos e nos tirar do lamaçal, da escravidão do pecado. E destronar Satanás do nosso coração. E agora o Espírito Santo reina soberanamente em nós. Então pense sobre essas verdades. Adore ao Senhor e a cada dia viva intensamente na força, na alegria desse Deus maravilhoso. Nesse Deus que se encarnou e que Ele amou. Então pregue. Agora, muito cuidado com esse tipo de evangelismo quando a gente diz que Deus tem um plano na vida daquela pessoa, que Deus ama aquela pessoa. Cuidado com esse tipo de evangelização. Porque alguns Deus irá exercer juízo, alguns Deus não quer salvar. Eu sei que pode soar muito estranho isso, mas é verdade, porque senão o inferno não existiria. Se Deus quer salvar todos, então por que existe o inferno? Mas o inferno foi para Satanás e seus anjos. Sim, mas também para lançar lá o ímpio, como está escrito no Salmo. Deus lançará o ímpio, o pecador impenitente, não arrependido, no inferno. Mas a graça de Deus está aí. E muitos serão salvos por essa graça. E eu e você, cristãos, que já experimentamos essa salvação, louvado seja Deus. Então adore a Ele, exalte o nome dEle e compartilhe desse amor sim. Não deixe de pregar, porque quanto você prega, Deus usa a pregação para alcançar os seus eleitos e trazê-los à salvação em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Uma boa tarde. Medite sobre essas verdades. E até amanhã, se Deus permitir, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós estaremos aqui pregando a palavra de Deus e honrando o nome do Senhor Jesus. Amém.